A gente sabe que quem investiu em imóveis nos últimos anos se deu muito bem, porque ganhou com a valorização e com os aluguéis. Mas o grande problema é que, apesar de querer, a maioria das pessoas não tem 100, 200, 300 mil para investir em imóveis. Se você é uma dessas pessoas, fica tranquilo, porque existe uma solução, os fundos imobiliários. E é disso que eu vou falar agora no Coringa Econômico. Os fundos imobiliários são uma solução simples e fácil para quem quer ganhar dinheiro com a venda e com os aluguéis. E eles funcionam mais ou menos da seguinte forma: ao invés de você sozinho comprar um AP e colocá-lo para alugar, outros investidores vão se juntar e colocar o dinheiro em um fundo chamado fundo imobiliário. E um especialista, que é o gestor, vai tomar conta de todo esse dinheiro. Então esse especialista, que é o gestor, vai pegar o dinheiro de todo mundo e aplicar em imóveis, ganhando com o aluguel e a valorização desses bens. E esses rendimentos do fundo imobiliário vão ser repassados para você provavelmente todo mês, da mesma forma que um aluguel. Mas aí você deve estar se perguntando: quais outras vantagens de se investir num fundo imobiliário? Primeiro de tudo é a possibilidade de investir em imóveis com pouco dinheiro. Normalmente, com menos de 10 mil reais, nós já conseguimos investir nos fundos imobiliários. Outra grande vantagem é a diversificação, porque o gestor pode escolher inúmeros imóveis para investir no nosso dinheiro, e isso reduz o risco de não receber nossos rendimentos, o que não aconteceria se tivéssemos um único apartamento para alugar, por exemplo. Outra grande vantagem é a facilidade de comprar e vender, porque as cotas dos fundos imobiliários são negociadas na Bolsa de Valores, então é muito mais fácil e rápido resgatar nosso investimento. E essa negociação na Bolsa de Valores traz outra vantagem, que é o custo. É muito mais barato você comprar e vender as cotas dos fundos imobiliários do que você comprar e vender o imóvel. Só para vocês terem ideia, entre compra e venda nos fundos imobiliários a gente vai gastar no máximo 1% do total investido. E por último eu deixei a melhor, que é a isenção do imposto de renda. Ou seja, sobre os rendimentos que a gente recebe no fundo imobiliário, a gente não paga IR para o leão. Então é mais fácil, barato e com isenção de impostos. Além disso, tem a questão da diversificação. E normalmente os gestores escolhem produtos e imóveis comerciais, o que ajuda ainda mais na questão de diminuir o risco. Mas não é por isso que você vai achar que não existe risco. Como em qualquer outro tipo de investimento, existem riscos. Se, por exemplo, a taxa de ocupação dos imóveis do fundo imobiliário cair, os rendimentos dos cotistas também vai diminuir. Além disso, se o preço geral dos imóveis cair, provavelmente os cotistas dos fundos imobiliários também vão sair prejudicados. Também tem outro problema: se o gestor escolher os imóveis errados, provavelmente os cotistas do fundo vão ser prejudicados. Por isso, o ideal é procurar uma instituição que a gente confia. Parece muito bom, né? Mas aí você deve estar pensando: como eu faço para começar a investir nos fundos imobiliários então? O primeiro passo é fazer um cadastro numa corretora de valores. Porque, como eu já disse para vocês, as cotas dos fundos imobiliários vão ser negociadas na Bolsa de Valores. Então a gente precisa de um cadastro em uma instituição autorizada. Mas presta atenção que tem um detalhe importante: a gente não paga imposto de renda sobre os rendimentos que recebemos mensalmente dos fundos imobiliários. Mas se nossas cotas forem vendidas por um valor maior do que o nosso valor de compra, seremos tributados em 20%. Olha esse exemplo que vai ficar muito fácil de entender. Vamos imaginar que a gente comprou 100 cotas de um fundo imobiliário Y por R$100 cada uma, totalizando um investimento de R$10 mil. Durante um ano inteiro, esse fundo foi te pagando rendimentos, que são isentos do imposto de renda e já estão no seu bolso. Mas durante esse mesmo período, as cotas valorizaram e passaram a valer R$150 cada uma. Caso você venda suas 100 cotas, vai pagar 20% de imposto de renda sobre essa diferença, de 100 para 150. Ou seja, seu ganho bruto com a valorização foi de R$5 mil. R$1.000 você pagaria de impostos e seu ganho líquido final só com a valorização seria de R$4 mil. Por isso não esquece, os rendimentos mensais são isentos de imposto de renda, mas a valorização das cotas a gente paga 20% de imposto.
Então, galera, vocês entenderam. Quando a gente investe em um fundo imobiliário, um gestor, que é um especialista, vai escolher vários imóveis para investir o nosso dinheiro e de outros investidores. Como eu disse, a facilidade, a isenção do imposto de renda e a diversificação são grandes vantagens. Mas não esquece dessa regrinha de tributação. Eu sou o Murilo Wozniak. A gente se vê no próximo Coringa Econômico então. Tchau!